O texto diz o seguinte: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satã para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Foi nada mais, nada menos isso que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Shaul, judeu, fariseu, falou acerca do tão falado, tão estudado espinho na carne. Hoje nós vamos ver as questões. Será que nós conseguimos descobrir? Será que a Bíblia fala em outro lugar que espinho na carne era esse do apóstolo Paulo que o atormentava tanto a ponto de pedir a Deus 3 vezes para tirar este espinho na carne? Será que era algo físico? Será que era algo espiritual? Hoje nós vamos falar neste vídeo, você vai aprender. Então eu vou te mostrar também a expressão espinho na carne em hebraico, como que a tradução hebraica, a tradução desse texto do grego para o hebraico, como nós falamos espinho na carne. Então fique comigo até o final desse vídeo, pois preparei um estudo maravilhoso aqui para você, sem mais delongas. Quero pedir para você deixar o seu arravte aqui embaixo, o seu arravte, o seu like, se inscrever no canal, e também tem o meu curso de hebraico se você se interessar em aprender o idioma sagrado. Então, sem mais delongas, vamos a este assunto do vídeo. Pegou a sua Bíblia aí? Nós vamos ver alguns textos bíblicos bem interessantes aqui, tá? Eu tenho que falar para você, já começar logo a falar que a Bíblia não diz mais sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. A Bíblia não diz, a Bíblia não deixa claro, nem o próprio apóstolo deixa claro que espinho na carne era esse. Mas meditando sobre o assunto, meditando sobre o tema, esse assunto é um assunto que realmente vai tocar em todos nós. Atenção! Em todos nós, porque isso era algo que o apóstolo Paulo queria nos ensinar. Antes da gente começar a falar propriamente deste assunto, eu quero falar sobre o background do apóstolo Shaul. Sim, o apóstolo Paulo, seu nome judaico, era o mesmo nome que o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Exatamente, Saul é o mesmo nome do apóstolo Paulo, que em hebraico nós falamos Shaul. Olha só, estou escrevendo em hebraico aqui para você o nome de Paulo em hebraico, tá? Paulo, como eu já disse, ele era um fariseu dessa classe religiosa, que eu já fiz um vídeo falando aqui sobre os fariseus. Há uma má interpretação muito grande entre os cristãos do que era um fariseu. Apóstolo Paulo, declarado orgulhosamente, era um fariseu. E sim, fariseu era uma coisa muito boa, era uma classe religiosa muito boa, tá? Basta você pesquisar em fontes seguras que você vai achar esta informação. Olha só, nós sabemos que este espinho atormentava de tal maneira o apóstolo Paulo, e que Deus não tirou, Deus fez questão de não tirar este espinho na carne, porque causava muito sofrimento na sua carne física e dentro do seu espírito, é o que o apóstolo diz. E isso ajudou a manter a humildade deste apóstolo Paulo aqui, como a gente leu no começo do vídeo. Olha só, Paulo, ele recebe este espinho na carne depois de ter uma visão muito gloriosa. E este espinho na carne, ele teve um propósito. Ele serviu para que o próprio apóstolo Paulo não se tornasse altivo, não se tornasse arrogante, não se achasse melhor do que outras pessoas, não se achasse superior por causa dessa revelação que ele teve, tá? Então, 2 Coríntios capítulo 12,
Versículo 7 diz exatamente esse texto. Ele próprio explica: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado este espinho na carne. E olha só as revelações: um mensageiro de Satã para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Exatamente, espinho na carne, a tradução hebraica deste termo, nós falamos kotz bivsari. Estou escrevendo aqui, ó. Kotz é espinho, bivsari, na carne. Basar significa literalmente carne em hebraico. Então, kotz bivsari significa literalmente espinho na carne. Obviamente, Paulo sofre muito por conta deste problema, e o próprio texto diz que ele ora 3 vezes a Deus, pedindo que tirasse isso do seu corpo. Mas a própria resposta está em 2 Coríntios, capítulo 12, os versículos seguintes, 8 e 9. Olha só. Diz o seguinte: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E Deus me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder do Mashiach, o poder do Messias ou do Cristo. Após isso, não há mais nenhuma referência neste espinho da carne do apóstolo Paulo, tá? Por isso, realmente, não dá pra gente saber, que espinho na carne era esse, tá? Olha só que interessante. Eu disse no começo que todos nós temos um espinho na carne. Eu, falando de mim, pessoal, tenho vários espinhos na minha carne. Entenda a seguinte questão aqui. Isso aqui são fraquezas naturais da nossa concupiscência caída. Isso são fraquezas que nós lutamos diariamente, justamente que mostra este lado humano, este lado adâmico, este lado pecaminoso das nossas vidas. Eu tenho um sério problema, sabe com quem eu tenho um sério problema? Eu tenho um sério problema com aqueles que se acham super santos, aqueles que andam altivos assim. Você conhece, você já viu, você conhece não, mas você já viu alguém desta característica que não, porque eu sou amigo de Deus, porque Deus fala comigo assim como se for... Gente do céu, eu acho o seguinte, obviamente nós precisamos sempre estar vigiando concernente aos erros da nossa vida, mas o que deixa claro aqui o espinho da carne do apóstolo Paulo é justamente que Deus sabe das nossas fraquezas. É aquilo que o rei Davi sempre proclamava. O rei Davi falava assim: olha, tu não queres sacrifícios, antes um coração quebrantado, o Senhor não o desprezará. Eu entendo, meus queridos e amados irmãos e irmãs, que o espinho na carne realmente não era uma especialidade apenas do apóstolo Shaul, apenas do apóstolo Paulo. Eu acredito que todos nós temos este espinho, e este espinho nos serve justamente para isso, para nos trazer de volta à terra, colocar os nossos pés no chão. É uma forma de Deus falar assim: ó, você é pó, você é cinza, você é fraco. E por isso que ele disse: diga ao fraco que eu sou forte. Você tem um espinho na carne também? Reflita sobre isso. Deus não tirou esse espinho do próprio apóstolo Paulo. Olha só, do apóstolo Paulo ele não retirou. E eu acredito que Deus também manterá esses espinhos para nos deixarmos, vamos dizer, sempre alertas. Eu acho que é a mensagem final desse vídeo e de toda essa lição que
o apóstolo Paulo falou em poucas palavras, em poucos versículos aqui, justamente para falar assim, olha, fiquem alertas, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então é isso que eu queria falar para você. Na verdade, nós não há nada o que desvendar aqui, porque nós não podemos fazer suposições, aplicações, porque nós não sabemos o que era, a Bíblia não deixa claro, o próprio apóstolo não deixa claro, mas isso é uma grande lição para todos nós. Aquele probleminha que nós temos, quem sabe é um espinho na carne, nós devemos lidar com isso. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu arravte e compartilhe. Te vejo num próximo vídeo. Shalom, shalom, ulehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.